da minha primeira sessão de reflexologia com a Vanessa Dutra, maravilhosa. Que linda! Parabéns, viu? Gente, Brunão, demais. Brunão precisava de reflexologia agora no pé dele, depois de operar os 2 pés, né, Bruno? Pessoal, eu tô numa posição aqui que às vezes é meio ruim, porque eu não tenho que ficar com os pés no mínimo na mesma altura que eu tô, porque eu operei os 2 pés. Eu não consigo nem ficar numa mesa, escrivaninha, com o pé para baixo, que começa a doer. Mas vamos lá, firme e forte. Eita, meu filho vai operar também. Bom, aproveita para operar agora, que vai parar todas as aulas, não perde nem aula. É verdade. Tá boa, tá boa. Fala, Giovanni, bom dia. Bom dia, gigantes. Jóia? Suave, tranquilão? Bom dia. Adriana, já fiz a minha refeição matinal, ó, pro Tibeli, porque é vida. Você comer a fruta cortadinha é vida, Brasil. Você não se preocupar com nada, você tá louco. Né? Então, eu sou o cara que tem preguiça de lavar salada, lavar fruta. Que puder vir cortado. Aí é outro rolê. Né? É outro rolê literal. Peraí, irmão. Próxima. Giovanni. Tati Guel. Diretamente de Minas Gerais. Ó, Minas Gerais. Abre o áudio, Brasil. Ai, desculpa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, que bom, que bom, que bom. Carlinha? Ei, tá me ouvindo? Eu quero te ver, não quero só te ouvir, não. Opa, eu tô apanhando aqui de novo. Aê. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aê. Bom dia. A cabeça como é que tá, Carlinha? Me conta. Menino! Uma loucura, hein? Muita ideia nova, muita coisa boa vai vir por aí. Ótimo. Pessoal, eu só acho que para eu fazer a gravação, como eu entrei pelo celular, eu não vou conseguir. Eu vou ter que sair aqui rapidão. E para entrar pelo computador. 1 minuto. Estou tentando salvar aqui, mas acho que não vai. Eu acho que o celular não faz, não tem a função. Deixa eu... Apesar que tá gravando aqui em cima, não tá? Tá gravando, né? Vai salvar na nuvem. Então tá bom, vai. Bom, você que sabe aí. Tá gravando, tá bom. Então, Brunão, vamos ser felizes. Se apresenta para nós. Vamos fazer o povo ser mais produtivo em todas as áreas da vida. Bom, galera, vamos lá. Me apresentando agora oficialmente, depois do Augusto falar um pouco. Eu sou o professor Vareta. Vou procurar no Instagram, assim que você vai me achar. Prof.vareta, né, para ficar abreviado. Sou professor, igual ele falou, de ensino fundamental, ensino médio, cursinho. Já faz aí uns 18, 16, 17 anos. Então, trabalho aí desde 2002 com alunos e comecei a querer entender mais do processo de aprendizado para tentar ajudar esses meus alunos. E quem principalmente vive vida de cursinho, vai prestar vestibular, não só ele precisa aprender, mas ele precisa ter um bom gerenciamento do tempo para tudo que ele precisa fazer. Foi quando eu comecei a estudar muito técnicas de estudo, neurociência, comportamento humano e produtividade. E é uma das áreas que eu gosto bastante. E eu posso falar que hoje eu consigo ter rotinas altamente produtivas. E eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir gerenciar a nossa vida de trabalho, família, amigos, saúde. Então, eu posso falar que eu trabalho várias horas por semana em escolas, eu consigo atender alguns alunos, fazer alguns cursos aqui, igual as mentorias, igual o Augusto está fazendo via Zoom. Consigo ir na academia diversas vezes por semana, pratico corrida de rua, viajo para correr, assisto meu Netflix e tudo isso a partir da criação de uma rotina de produtividade.
E é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Eu preparei aqui um materialzinho de leve, que depois eu vou falar para o Augusto disponibilizar para vocês. Vocês vão ver que eu vou ficar jogando vocês para cima e para baixo aqui, porque eu odeio não ver as pessoas. Eu também sou desses, Bruno. Nossa. Eu gosto de ver a cara. Se você não tá vendo as pessoas, parece que tá falando pro nada, né? É, tipo isso. É horrível. Então, vamos direto ao ponto, vamos começar falando sobre produtividade. E eu coloquei a definição mais simples, para mim, mais eficiente de produtividade. Quando você está pensando em produtividade, o que você quer? Você quer realizar as tarefas que você realiza em menos tempo e com maior eficiência. Basicamente, é isso que você quer fazer. Eu não sei o negócio de cada um de vocês, mas todo mundo busca realizar aquele conjunto de tarefas que tem nos seus negócios de uma maneira eficiente e sem perder tempo. Eu acho que é uma busca de todo mundo. E quando eu falo, mas para que serve a possibilidade, a produtividade? É justamente para você conseguir equilibrar a sua vida. Porque eu falo que nossa vida tem pelo menos 3 grandes pilares. A gente é um ser que trabalha, então o trabalho interfere completamente na nossa vida. Existe a nossa relação com a saúde e a relação social familiar. Se você não consegue equilibrar esses 3 pilares, você não vai ser uma pessoa feliz. Você pode estar com o seu trabalho rodando a milhão, perfeito. Se você está sem saúde, não está valendo a pena. Você pode estar com o seu trabalho acontecendo tudo certinho, mas eu vi que tem várias mulheres aqui no grupo, mas se você tiver um filho, a Dani falou que tem um filho, e ele tiver com algum problema, se não estiver conseguindo dar atenção para o seu filho que você gostaria, você não consegue estar bem. E alguma hora isso vai refletir também no seu trabalho. Então, se você não conseguir equalizar esses 3 pilares na sua vida, você não vai ter uma vida plena, você não vai ter uma vida feliz, uma vida que você merece. Por isso, ser produtivo significa conseguir fazer as suas atividades de uma forma que você consiga ter tempo para tocar esses 3 pilares da sua vida. Tranquilo? Faz sentido? Então, sim, muito. Então, eu acho que essa é fundamental. Eu já vi muita gente... Na verdade, assim, faz total sentido. Desculpa, Bruno. Faz total sentido, mas assim, e tá muito, assim, dentro dos meus principais. Eu te confesso que, assim, eu acredito que todo mundo vive em busca desse equilíbrio ou da tal felicidade, assim. Mas há algum tempo eu venho buscando esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito, né? E, assim, o que mais me deixa ansiosa e o que mais me trava é justamente essa questão da produtividade. Porque o trabalho, a vida social, a família e a saúde, assim, são fundamentais, mas é onde eu tenho mais dificuldade. Então, nesse momento, agora, o meu trabalho ele está voando, né, assim, na velocidade da luz, do gigante, do Augusto, mas aí essa questão aí da produtividade do dia a dia, para mim, tá difícil. Não, e você não é o caso único. Você vai ter muita gente com muito sucesso na questão de trabalho, mas as outras partes da vida começam a desequilibrar. E é uma luta constante de manter o equilíbrio nessas 3 partes, né? Vamos seguindo aqui. Eu trouxe algumas verdades sobre a produtividade. E a primeira verdade que eu queria falar é: ocupar-se não é produção. Se ocupar não é produzir. Eu costumo falar, isso aprendi com o Jerônimo Temel, que existem tarefas de ocupação e tarefas de produtividade. Tem tarefas que realmente têm a ver com aquilo que você quer fazer e tem tarefas que só ocupam o seu tempo. Eu vou trazer aqui no meu caso de professor. Às vezes eu estou querendo aqui fazendo... eu preciso, muitas vezes, preparar a aula, eu preciso hoje preparar conteúdo e eu preciso suprir esses conteúdos e preparar uma campanha para Facebook. Isso são tarefas de produtividade, tem a ver com o que eu quero atingir. Mas, às vezes, eu estou respondendo alunos pelo Instagram, eu estou respondendo pessoas pelo WhatsApp, eu estou olhando um assunto sobre coronavírus. Eu posso falar, não, eu estou me ocupando.
mas eu não estou produzindo. Então, existe uma diferença entre algumas tarefas que são de ocupação, que às vezes até fazem parte do seu dia a dia, e as tarefas de produtividade, que é aquela tarefa que você realmente precisa fazer e realmente vai te levar para onde você quer. A primeira coisa é você entender que quando você está fazendo essas tarefas de ocupação, você não está produzindo. E você tem uma falsa sensação de produtividade. Porque você fala, não, eu passei o dia inteiro no computador fazendo coisas aqui, lendo e-mail, respondendo e-mail, mas às vezes ficou respondendo um monte de coisa com pouca eficiência. Tem a lei de Pareto, que todo mundo já ouviu falar, que 80% do seu resultado vem de 20% das suas ações. E é esses 20% que você tem que se concentrar mais, e não naquele mundo de ações. Aqui, uma das coisas que eu falo que você pode fazer pensando em tentar se monitorar é colocar alguns alarmes no celular. Eu hoje já não uso mais isso, mas eu já usei algumas vezes. Eu colocava alarmes no celular em algumas determinadas horas do meu dia. Cada um tem a sua rotina diária. Eu passava de manhã na escola e à tarde e à noite trabalhava para mim. E eu colocava alarmes no meu dia escrito assim: você está enrolando ou produzindo? Eu uso isso. Você usa? Cara, e a hora que ele toca e você está enrolando, te dá uma vergonha de você mesmo, assim. É uma sensação tão ruim. Você fala, não, parou. E você começa a fazer o que você precisa. Então, às vezes, você organizar alguns alarmes do seu dia para trabalhar essa questão do estou produzindo ou estou enrolando. Essa seria a primeira parte. Segunda verdade. Essa é a maior verdade do mundo. As suas tarefas nunca vão acabar. É impossível você zerar todas as tarefas que você gostaria de fazer no seu trabalho, com a sua família, com de saúde. Existe uma quantidade imensa. Se a gente parar aqui, eu posso falar que eu preciso ir no mercado. Na verdade, quem vai é minha esposa, porque eu não consigo sair de casa, mas aqui a gente precisa hoje precisa fazer mercado, precisa dar uma ajeitada na casa, precisa botar a roupa para lavar, preciso fazer as coisas que eu falei que eu preciso fazer aqui, ela precisa fazer alguma coisa do trabalho dela, a gente quer assistir um filme. Isso que é um final de semana. Se você pensar, eu já falei aqui mais de 5, 6 coisas que eu quero fazer no dia de hoje. Então, eu quero que vocês saibam que a gente tem milhares de tarefas para fazer e elas nunca vão acabar. Quando você tem essa noção, tira um pouco do peso que você tem que ser perfeito. Porque você não vai conseguir. É natural. A gente quer fazer sempre muito mais do que a gente consegue. Qual que são as duas ações que você pode fazer aqui? A primeira é saber priorizar. Eu acho que a grande questão não é zerar as tarefas, é priorizar as tarefas. Quais as tarefas que são mais importantes para você, né? Nesse momento da sua vida, nessa semana, nesse dia? Porque se eu não conseguir fazer todas, eu tenho que fazer as que são mais importantes. Acho que essa é a grande questão. Então, saber organizar isso. Às vezes o mais importante num sábado, talvez não seja estar trabalhando, mas seja pegar meu filho, meu marido, minha esposa e ir para um restaurante ou fazer um almoço em casa e visitar os meus pais e ter um momento com a família. Às vezes isso é o mais importante no final de semana. Às vezes o mais importante, não, você está perto de fazer um lançamento, você está num pico no trabalho, talvez seja você se concentrar no seu trabalho. Mas você vai precisar gerenciar esse monte de tarefas que você tem, sabendo que elas nunca vão acabar. E quando você sabe que você nunca vai acabar, você tira um peso da sua mente e você começa a olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Porque às vezes a Vanessa, ela separou lá 7 coisas que ela queria fazer na segunda-feira dela. E ela conseguiu fazer 5, muito bem feitas. E ela vai ficar se martirizando pelas 2 que ela não fez, em vez de olhar as 5 que ela fez. E isso é uma armadilha que a nossa mente tem muito. Eu trabalho com estudante, o cara faz um simulado de uma matéria, tinha 25 questões, ele acertou 20, super bem. Aí ele fala, não, mas teve 5. E ele fica preocupado muito com aquelas 5. Se você aprende a fugir dessa armadilha da mente e saber priorizar, você tem que estar feliz, porque você fez 5 das 7 tarefas, mas você fez as 5 mais importantes. Então você caminhou em direção ao que você quer construir. Tá claro até aqui, pessoal? Tá, perfeito. Bom, vamos seguir. Posso ir para a próxima? Estou vendo o pessoal escrevendo.
E anotar à mão é uma das melhores maneiras de você absorver. Digitar tem muito menos efeito do que escrever à mão. Ai, que bom, porque eu amo um papel, amo escrever. Eu, depois de escrito à mão, algumas vezes eu digito para poder armazenar. Mas o primeiro processo é à mão, isso aí a neurociência aprova com várias e várias pesquisas. Vamos lá. Terceira verdade. Não trate a exceção como regra. O que eu quero falar? Você planejou a sua semana, mas na terça-feira você vai ter que ir no médico. Aí, na outra vez, você tem que levar o carro no mecânico. Aí você tem que ir no dentista. Aí aconteceu um negócio, você vai ter que buscar ajudar sua mãe a fazer alguma coisa. E as pessoas começam a desorganizar a semana por começar a colocar essas atividades de exceção, porque, em geral, ir no médico é uma exceção, não é uma coisa que você faz rotineiramente, como regra. Então, não coloque essas atividades como algo que vão acontecer sempre. Elas são atividades de exceção. E a grande dica aqui é, se você tem, eu não sei como é a vida de cada um, mas é muito bom quando você consegue separar um bloco de horas para atividades de exceção. Eu, esse ano, não consegui fazer isso, mas ano passado eu tinha um dia na manhã que eu não dava aula. Eu não dava aula de sexta-feira de manhã. Por quê? Toda vez que eu marcava dentista, que dia que era? Sexta-feira de manhã. Todo dia que acontecia algum imprevisto, sexta-feira de manhã. Alguma coisa que deu errado ao longo da minha semana e eu não consegui fazer, quando que eu punho em ordem? Sexta-feira de manhã. Eu chamo isso de... Quando eu falo com estudante, eu chamo isso de horário coringa. É um horário que você não tem matéria nenhuma para estudar, mas você vai estudar matéria que não deu certo na semana. Quando você traz para empreendedorismo, pode ser o seu quadro de exceção. Vai ser o seu espaço da semana que você vai utilizar para resolver coisas da vida que aparecem. E se não apareceu nenhuma, você utiliza para trabalhar no que você está fazendo. Porque às vezes você vai ter que ir no banco resolver alguma coisa, às vezes você vai ter que ir no médico por algum motivo, vai ter que ir no dentista, vai ter que deixar o carro fazer uma revisão. Então, quando você programa a sua semana e você separa lá, vamos supor que eu separei que terça-feira, das 2 às 5, eu não marco nada, porque eu deixo para marcar esse tipo de coisa. Então, você consegue ter uma organização da sua semana sem atrapalhar. Quando esses eventos de exceção acontecem, você tem onde colocar. Quando ele não acontece, você consegue fazer algo a mais na sua semana. Parece algo bobo, mas ajuda demais. Porque as maiores neuras não são as neuras práticas, são as neuras que estão na sua cabeça te comendo todo dia. Então, a hora que você não fez alguma coisa por alguma atividade de exceção que apareceu, você não consegue desligar isso da sua mente o resto da semana. Você fica pensando, o que eu faço agora? Onde que eu reencaixo? E aquilo fica comendo a sua cabeça. Se você e o pior, né? Ao invés da gente comemorar, a gente se culpa. A questão que eu falo o imprevisto é previsto. Se eu tenho um horário desses, para colocar alguma coisa que aconteceu de imprevisto, eu já tenho prática onde eu realoco. Então, é lógico, às vezes uma visita a um cliente não é tão simples assim. Mas, às vezes você tem alguma coisa interna para resolver. Cara, aconteceu um imprevisto. Não, nossa, meu filho caiu de bicicleta, eu vou ter que levar ele no médico. Eu não tem o que fazer, caiu, levou, não tem. Eu tenho um aluno que apareceu para na aula outro dia com um ponto na cara tudo ralado, levou um capote de bicicleta. A mãe teve que pegar o moleque e levar no hospital, não tem o que fazer. E é uma atividade de exceção. O que ela não fez aquele dia, ela realoca para esse horário coringa, para esse horário de exceção. Muito bom. Isso já deu uma clareada. Eu sempre falo que o imprevisto é previsto. Alguma coisa fora do normal vai acontecer ao longo da sua semana. Vai acontecer. Certo? Um dia que você acordou meio mal, alguma coisa em geral acontece. Se você já tem uma previsibilidade de aconteceu errado, eu faço isso, o peso na sua cabeça reduz demais. Porque a sua produtividade cai muitas vezes porque você vai estar trabalhando em uma coisa pensando naquilo que você não fez. Nossa, quando é que eu vou conseguir fazer aquilo que eu não fiz? Se você já consegue prever isso, você já tira um peso da sua cabeça e você consegue render melhor durante toda a sua semana. Quarta verdade, quem não tem agenda, vira agenda de alguém. Se você não sabe as coisas que você precisa fazer, alguém vai achar coisas que você precisa fazer. Então, quem não tem agenda, vira agenda de alguém.
Se você não sabe quais são as atividades que você precisa fazer ao longo do dia, ao longo da sua semana, e você não tem isso distribuído, vai ter sempre alguém querendo pegar você e colocar na agenda dele. Falar, você não tem nada marcado para tal hora? Faz isso para mim. Ah, você não tem nada marcado para tal hora? Faz isso para mim. E você vai virar a agenda da outra pessoa. Por isso, algumas coisas são importantes. Eu não consigo trazer aqui todas as ferramentas que eu conheço de produtividade, mas se você consegue, no domingo, listar a quantidade de tarefas que você acha que você tem para a sua semana e ir separando pelo menos 5 tarefas importantes por dia, cara, eu sei que eu vou acordar segunda-feira com 5 coisas para fazer. Então, se alguém vem pedir para fazer alguma coisa para mim, eu já tenho compromisso. Se você não tiver compromisso, alguém vai achar algum para você. Então, isso é uma das coisas que mais funciona na minha vida prática. Eu não consigo, é muito difícil eu levantar e pegar ali um caderninho, mas eu faço num caderninho simples mesmo. Todo dia à noite, no máximo na hora que eu acordo, mas eu prefiro fazer à noite, eu coloco minhas 5 tarefas principais do dia seguinte. Então, eu vou dar aula, então minha tarefa importante é, eu preciso digitar nota, eu preciso corrigir tal coisa, eu preciso preparar tal conteúdo, e eu listo. Preciso ir na academia. Por que eu falei 5 principais? Às vezes eu listo mais que 5, mas dependendo dessas 5 tarefas, às vezes elas te consomem um tempo que você não consegue fazer mais que 5. 5 eu acho um número Posso muito... fazer uma pergunta? Claro. Você cortou o microfone. Você está com o microfone cortado, Dani. Alô? Dani, você cortou o seu microfone. Pronto. E agora? Manda ver. Então, por exemplo, a academia é algo que eu faço 5 vezes na semana, né? De segunda a sexta. Isso já vai entrar todos os dias na minha agenda. Eu considero como essas 5 principais, como uma das 5 principais? Tem que ver como você coloca isso. Se você, por exemplo, já vai na academia e seu dia começa de manhã e seu dia começa depois de produtivo, começa depois disso, às vezes não, você não precisa colocar, porque isso é uma atividade rotina sua. Já faz parte da sua rotina isso. Entendi. Mas para quem, por exemplo, mas para algumas pessoas não é algo tão rotineiro, então a pessoa precisa colocar. Eu não coloco, eu citei aqui, mas eu não coloco. Eu tenho os dias que eu vou na academia. Eu vou na academia aqui no próprio condomínio, que é mais rápido, mais fácil e funciona. Então, eu vou 4 dias por semana. Então, eu sei mais ou menos os dias que eu vou, eu não coloco. É algo meio de rotina. Eu acabo colocando mais atividade de trabalho. Mas é importante que a pessoa tenha noção de um quadro de horários dela, ou feito até simples pelo Excel, ou feito pelo Google Agenda, para conseguir enxergar os horários dela. Porque às vezes, querendo ou não, a academia é uma atividade que demanda uma carga de tempo. Você não consegue treinar em 1 hora, pensando que você tem que chegar em um lugar, tomar um banho depois que treinou, treinar. Então, é importante que tenha isso dentro do seu quadro de horários para poder realocar as outras 5 atividades. Mas Por que eu te perguntei isso? Porque quando você fala para mim as 5 principais, e aí você deu como exemplo a academia, eu já começo a sofrer. Meu Deus, se a academia é uma das 5, eu não vou conseguir dar conta de fazer tudo que eu tenho se eu preciso focar nas 5 principais. Isso para você ver o nível de ansiedade de querer abraçar o mundo da pessoa. E a academia principal para cada pessoa de cada forma. Tem gente que eu conheço pessoas que treinam 3 vezes na academia e estão super felizes com isso, que é o que encaixa na rotina dela. Como exemplo. Mas se é uma atividade rotineira sua e não... Por exemplo, eu não coloco que eu vou dar aula. As minhas manhãs eu já nem conto. Eu estou em sala de aula, então eu não tenho esse... É uma atividade minha de rotina, eu não conto na 5. E às vezes eu passo das 7 da manhã a 1 da tarde no colégio. Eu não conto como atividade, porque eu não tô... É meio atividade rotina para mim. Entendi. Beleza, obrigada. Tranquilo, o resto do pessoal aí? Todo mundo vivo? Deixa eu ver. Tá todo mundo vivo aí? Volta pra cá. Sim. Oi, deu eco? Tudo certo. Vamos lá. Pessoal,
Caminhando agora, eu montei aqui, pensando no 5G, eu pensei em 5 passos para a construção de uma produtividade. Vamos lá. Esse é o primeiro passo. Tenha um objetivo. Ninguém vai se esforçar por nada. Se você não souber o porquê e o porquê você está fazendo as coisas que você faz, você não vai em lugar nenhum. O cérebro humano ele foi planejado para ficar em repouso, para gastar o mínimo de energia possível. Isso é um processo evolutivo. Você não vai conseguir dispor de energia para fazer alguma coisa se você não tem sentido naquilo. Por isso é muito, muito importante você saber qual que é o seu porquê e qual que é o seu porquê. Às vezes você não está fazendo só por um porquê, está fazendo por alguém. E esse estar fazendo por alguém, às vezes, é muito, muito forte. Esse porquê, ele às vezes não é uma coisa tão simples assim. Eu vou trazer um exemplo que eu ouvi de um aluno uma vez. Ele queria passar em odontologia na USP. Aí eu falei, qual que é... mas por que você quer odontologia? Aí ele fala, você fala, qual que é o seu motivo? Qual que é o seu porquê? Eu quero passar em odontologia. Qual que era o porquê atrás disso? Ele gostava da área da saúde, ele sabia da boa empregabilidade que você tinha no setor dentista, uma certa segurança financeira que isso ia trazer para ele, porque ele queria construir uma família. Então você vai pegar o que ele queria, o porquê dele, na verdade, era ter uma segurança financeira para poder construir uma família. Não era só o passar na universidade. Ele estava com um porquê numa segunda camada muito mais importante até do que a primeira. Vou passar na faculdade, para que você vai estudar tanto? Para passar na faculdade. Mas não, o que representava isso para ele? Às vezes, o que representa o que você está fazendo? Às vezes, você está empreendendo para que seu negócio cresça e você possa, na verdade, ter mais tempo com a sua família. Você possa deixar depois ele rodando de uma forma que você consiga ter mais tempo livre, mais liberdade de tempo. Às vezes, você está querendo fazer isso para poder proporcionar crescer no seu negócio, porque você quer proporcionar não só para os seus filhos, mas às vezes para poder ajudar os seus pais. Aqui no Brasil é muito comum que na velhice nós tenhamos que ajudar os nossos pais. Pelo sistema econômico como é tudo conduzido, é meio história de boa parte das famílias, que em algum momento os filhos acabam tendo que ajudar a sustentar os pais na velhice. Então, às vezes, está trabalhando para poder dar um melhor conforto para quem te deu boa parte do que você tem hoje. Então, achar esse porquê é a primeira coisa. Sem isso, você não vai andar. Se a gente estivesse fazendo isso aqui presencial, Augusto, eu ia fazer... Você conhece a dinâmica do quarto branco? Aham. Sim. No presencial, eu iria fazer ela aqui agora. Quer fazer? Qual o nome? Faz aí, Brunão. Será que vai online? Vai. Vamos fazer essa... Então, vamos abrir todo mundo aqui. Pessoal. Augusto, cadê a Ana? A Ana. Tirar o áudio. Pessoal, então vamos trazer uma dinâmica aqui. E a primeira coisa que eu quero é que todo mundo sente de uma forma confortável. Oi. A Ana chegou aí. Com preferência com a coluna reta. Eu estou tentando Brunão. o mais reta que possível. Tá, Brunão. Fala. Bom, primeiro eu quero todo mundo relaxar um pouco. Vamos respirar fundo, inspirar bem fundo. Inspira. Gente, eu perdi, eu fui atender o correio. Caiu a energia lá no Bruno.
Vocês estão gostando, pessoal? Eu Tá tô voltando. amando. Muito. Muito bom. Muito top. Bruno é brabo demais. E assim, a ideia que ele passa conteúdo é de maneira simples, prática e funcional. Não tem essa de ficar de mimimi. Tá dando eco aí no seu. Augusto, tá dando eco sua. Da Ana. Moço, Tá logado aqui? Peraí. Agora eu já sei por quê. Parou. Foi. É porque eu tô logado no celular e no computador, entendeu? Ó, vocês aqui, ó. 2 vezes. Pedro Fernandes, tá vivo, meu filho? Tô vivo. Pedro, bom dia. Bom dia. Todo mundo. Deixa eu ligar aqui. Aí. Você tá bem, pequeno gafanhoto? Amor, pega o negócio do carregador. Bom demais. Que bom. Então, assim, quando a gente... do carregador. Quando a gente para e... Não, o do iPhone. Quando a gente para e analisa, assim, o quanto que a gente pode ter rotinas mais produtivas, isso faz com que a gente tenha muito mais resultado e consiga executar. Assim, uma das coisas que o Bruno falou que eu achei muito massa foi exatamente de, assim, você ficar menos ansioso se você não conseguiu cumprir a tarefa, sabe? Muitas das vezes fica se martirizando, fica aqui 300 coisas, mas por conta de 1, 2 que você não consegue executar, você fica se sentindo mal, sabe? E isso impacta muito na produtividade da nossa vida. Às vezes a gente vai, tá voando, tá fazendo o que tem que ser feito, só que uma coisa ou outra não flui, não funciona. E o que acontece? Automaticamente a gente desiste, a gente para. Então não dá para fazer assim, né? Eu vejo que quanto mais nós focarmos nas coisas positivas que a gente entrega, entender assim, caraca, pera, o que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer para ter mais resultado e produtividade na vida? E o que está na minha mão? Às vezes a gente quer controlar o mundo. Sabe, Dani? Sabe, Carlinha? Sabe, Dri? Sabe, Pedrão? A gente quer controlar o mundo. Eu não sei, não. A gente quer controlar a folha que cai na nossa casa. Então, assim, putz, a folha que cai na nossa casa, você tem controle? Não, então não adianta ter ansiedade. Hoje a gente vive num dos países mais ansiosos do mundo. E a ansiedade, o que é? Excesso de passado e excesso de futuro. E falta de presenteísmo. Às vezes a gente fica remoendo coisas que aconteceram, projetando coisas que vão acontecer, só que esquece de viver aqui no hoje. Então, assim, quanto mais a gente vive no hoje, quanto mais a gente está presente, a chance de termos resultados em nossas vidas e sermos felizes é muito maior. Voltei. Voltou, Brunão. Oh. Problemas técnicos, quem sabe... A gente respirou muito fundo, aí caiu, entendeu? Então. Vocês respiraram fundo aqui, que deu até um PUC na luz de casa. Bom, voltei. Todo mundo vivo? Vamos lá. Yes. Vamos voltar. Então, a gente vai respirar 3 vezes fundo, soltando bem devagar. Então, inspira. Solta devagar. Bem relaxando. Inspira de novo. Isso, solta devagar. A última vez. E nessa terceira vez eu quero que você feche seus olhos. Continue respirando. E eu quero que você sinta o ar entrando nos seus pulmões. Quero que você sinta seu peito, o seu abdômen dilatando, contraindo. Quero que agora você, respirando suavemente, se concentre lá no seu pé. Sinta seus pés, suas pernas.
seu abdômen, seu peito, sua cabeça. E que agora você inclina a cabeça como se você estivesse assistindo um filme no cinema. E você está vendo uma tela onde o filme começa com uma luz muito, muito forte. Essa luz vai enfraquecendo, você vai começando a enxergar e você consegue lá no fundo ver um quarto. A câmera vai se aproximando desse quarto, vai se aproximando e você começa a ver que esse quarto é todo branco. Ele tem uma cama, tem uns equipamentos e você começa a chegar cada vez mais perto e ver que esse é um quarto de hospital. E existe uma pessoa deitada na cama. A câmera vai se aproximando cada vez mais. Você vê que a pessoa deitada lá é você. Como um passe de mágica, você não está mais vendo você de fora. Você se sente agora deitado. Você está dentro daquele corpo deitado naquela cama. Você consegue ver que existe um médico. E você consegue perceber o que está acontecendo. Aquele ali são os últimos momentos da sua vida. Você respira. Você olha para o médico. Ele se levanta. Ele vai em direção à porta. E lá nessa porta você vê 4 pessoas. São 4 pessoas muito importantes para você que vieram te visitar no dia de hoje para te dar o seu último adeus. O médico sai. A primeira pessoa abre a porta. Vai chegando perto de você. Quem é essa pessoa? É um pai? Uma mãe? Um marido? Um filho? Um amigo muito querido? Quem que é essa pessoa para você? Quem é essa pessoa importante que foi te dar esse adeus? Essa pessoa chega perto de você com lágrimas nos olhos, encosta perto da cama, segura sua mão. Você consegue sentir a pressão dela apertando a sua mão. E ela abre um sorriso. Ela abre um sorriso porque ela veio te agradecer por todos os momentos que vocês conseguiram passar juntos, por tudo de bom, por tudo de importante que vocês tiveram juntos. É um adeus, mas não é um adeus triste. É um adeus focado em todas essas coisas boas que vocês passaram. Ela aperta mais forte a sua mão e dá um beijo na sua mão. Ela faz um carinho na sua cabeça, passa a mão no seu rosto e se despede. E se despede para que uma segunda pessoa possa entrar. Quem é essa segunda pessoa? É novamente um dos seus pais, um filho, um familiar, um primo muito próximo. Quem que é essa segunda pessoa importante na sua vida? Ela chega e sem muito alarde, ela chega e te abraça. Encosta a cabeça no seu peito. Você consegue sentir a pressão da cabeça dela no seu peito. Você não consegue se mexer, mas você sente ela. Você consegue sentir a batida do seu coração encostando nela. Ela parece que não tem fala. Mas ela tem um olhar de felicidade de poder estar ali com você. O que está ali com você representa tudo que vocês passaram juntos. Tudo que vocês construíram juntos. Tudo que vocês tiveram de bom. Ela novamente te abraça, te aperta. Você sente as lágrimas caindo do olho dela no seu peito. Ela levanta,
te dá um beijo na testa, te faz um último carinho, segura na sua mão e fala, obrigado. Obrigado. Ela levanta, sai vagarosamente, para que a terceira pessoa possa entrar. A terceira pessoa entra. Quem que é essa terceira pessoa para você? Quem é essa terceira pessoa tão importante que está lá nesse momento final da sua vida para te dar o último adeus? Ela para em frente ao pé da sua cama e olha para você e abre um sorrisão. Você consegue ver o sorriso dela. Ela segura, coloca a mão na sua perna e fala, valeu demais. O ambiente vai estar junto de novo. Ela caminha até a cabeceira da sua cama, passa a mão no seu cabelo, passa a mão na sua cabeça, segura a sua mão e aperta. Você sente o carinho dela naquele aperto. Ela beija sua mão e sai, para que a última pessoa possa entrar. E essa última pessoa pode ser alguém que está entre nós, pode ser alguém que já foi. Quem que é essa última pessoa que você gostaria que estivesse ali? Para te dar esse último adeus. Pode fazer esse último caminho. Essa pessoa chega serena, experiente, vivida. E ela vem só com um olhar de gratidão. Esse olhar de gratidão entra em você, te suaviza, te dá a sensação de que você fez tudo o que você devia ter feito em sua vida. Essa pessoa passa do seu lado, te olha, te agradece e começa a sair da sala. E agora eu queria que vocês abrissem os olhos e soubessem que vocês não estão no quarto branco. Vocês estão numa mentoria para conseguir honrar em tudo que vocês podem essas 4 pessoas que vocês pensaram. E agora eu gostaria que vocês escrevessem, para todo mundo uma folha aí, quem são essas 4 pessoas, que é o porquê. Elas são um porquê. Eu vou acordar na prevenção. Elas são um porquê, começando a descansar. Vai fazer mais um pouco. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Tem medo. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Todo mundo vivo aí? E se quiser saber pra onde eu vou, Onde Muito bom. é pra lá que eu vou. Esse menino é bom, hein? Esse menino é bom, hein? Vamos ligar por aqui. A gente, eu só tive certeza dos meus porquês agora, depois do exemplo que você deu e agora com essa atividade, pronto, fechou. Sem dúvidas dos porquês. Vai muito além do que eu achava que fosse, né? Essa eu acho que é a dinâmica que eu fiz, que eu mais fui impactado, assim. E eu gosto de usar. Eu nunca tinha feito, vocês são a maior cobaia da minha vida. Eu nunca fiz isso por computador. Eu já fiz ela algumas vezes ao vivo. E a gente nunca sabe qual vai ser ao vivo a conexão é muito forte, né? O
Augusto faz direto em treinamento, parece. Você tá ligado que ao vivo é um punch muito forte. Sim. Mas eu acho que a gente conseguiu atingir aqui o objetivo mesmo aqui no online. Vamos continuar? Com certeza. A gente passou só o primeiro passo. Interessante. Bora. A primeira pessoa que veio é uma pessoa que eu não esperava, assim, e que foi uma pessoa que veio na minha conversa com o Augusto anteontem, que eu não esperava que impactava tanto na minha vida e fosse tão importante para mim. Muito bacana. Bom, vamos lá, retomados, lavaram o rosto, tudo bem aí, Vanessa? Segundo passo. Pessoal, segundo passo para energia, para ter produtividade, é ter energia. Todo mundo aqui já teve noite mal dormida. Como que é o seu dia depois de uma noite mal dormida? Cara, o meu dia é uma nhaca. Imagina que eu trabalho de pé em sala com 30 a 60 adolescentes. Cara, se eu não tiver energia, eu perco. Então, um dos grandes pilares de energia é o sono. Sono influencia no seu aprendizado, influencia no seu humor, influencia na regulação de seus hormônios, neurotransmissores. E aqui o grande erro da galera é que todo mundo tem hora para acordar, mas pouca gente tem hora para dormir. Todo mundo sabe que hora coloca o despertador para acordar, mas poucas pessoas sabem que hora você tem que deitar. E esse foi um dos aprendizados que eu tive. Hoje as pessoas falam, nossa, você dorme muito cedo, né, Pareto? Cara, eu acordo para ir trabalhar às 5h20, 5h30 da manhã. Se eu for dormir meia-noite e pouco, eu não vou trabalhar bem. Vai dar 2 dias e eu vou estar acabado. Então, o primeiro pilar, para você ter energia para trabalhar, para você ter energia para produzir, para ter energia para cuidar dos seus filhos, ter energia para ir na academia, cuidar da sua saúde, é dormir no mínimo 6 horas por dia. Algumas pessoas dormem um pouco mais, algumas pessoas um pouco menos, mas o mínimo é 6 horas por dia. O meu número ideal, ele fica entre 6h30 a 7 horas por dia. Esse, para mim, é um contingente bom para eu acordar bem. E como eu acordo cedo, eu preciso dormir cedo, porque mesmo que eu durma tarde, eu tenho o hábito de acordar cedo, a chance de eu acordar cedo é muito grande. Bom, a segunda coisa aqui é a alimentação. Cara, eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo, não sou médico, mas algumas coisas são básicas. Se você tem uma alimentação muito gordurosa, muito rica em açúcar, muito rica em carboidrato, em farinha fina, isso vai te prejudicar. E aqui entra uma dica que é importantíssima. Cuidado com o seu almoço. Cara, muitas vezes tem compromisso logo depois do almoço, você trabalha logo depois do almoço. Se você come comida pesada e muito carboidrato depois do seu almoço, é natural o seu corpo jogar um pico de insulina, jogar o seu sangue para o seu estômago, para o seu intestino, e você vai ter sono. Todo mundo. Eu morro de sono depois do almoço, quando eu como muito. E aí vira algo completamente improdutivo. Você fica ali brigando com o sono o tempo todo. Os dias que eu dou aula à tarde, os dias que eu tenho muita coisa, os dias que eu posso, eu dou uma cochiladinha depois do almoço. Mas os dias que eu dou aula à tarde, eu faço uma alimentação diferente. Eu levo menos carboidrato, eu tento levar um pouco mais de salada, eu tento levar uma carne mais leve, justamente para não dar uma quantidade menor de comida. Se eu comer muito, vai dar problema. Justamente porque eu sei que se eu comer muito, não, tipo, almoçar 12h30, muito, 2 da tarde eu tô imprestável, a boca bocejando. Imagina que você vai, conversar com um cliente, vai atender alguém, aqui, ó, de vergonha, certo? Você tem que atender o seu cliente com energia, com força, com punch. Então, tomar cuidado com essa alimentação do almoço. Outro fator extremamente importante, hidratação. Eu tô com a minha singela garrafinha de água de 1,5 litro aqui. O nosso corpo, ele é basicamente água. E o seu cérebro, 70% dele é água. Eu posso te falar que a hora que você sentir a sua boca seca, é o segundo sintoma de sede. Porque o primeiro foi faltar no seu cérebro. E é onde está a parte cognitiva. Não estou falando que você vai parar de trabalhar, mas você não consegue trabalhar com ele a 100% se você não estiver bem hidratado. Então, buscar beber 2 litros de água por dia
Cara, parece que é fácil, mas não é fácil beber 2 a 3 litros de água por dia. Uma vez eu fui na nutricionista, ela pediu para beber 3 litros de água por dia. É difícil. É água pra caramba e você vai no banheiro 1000 vezes. Mas se você tem água perto de você o tempo inteiro, você toma. Então, a grande dica é deixe a água perto de você. Se você sentar para trabalhar, você fica tão entretido no seu trabalho algumas vezes, tão focado, que você passa ali 2 horas e meia sem beber água. Isso acontece comigo. Porém, se eu deixo a água perto, eu vou tomando gradativamente. Não é porque eu senti sede, mas tá ali, você acaba criando o hábito de bebendo água. E o próximo fator é a atividade física. Esse é um conjunto de coisas que vai te ajudar a ter uma boa saúde, vai ter muita energia para conseguir ser produtivo. Lembrando, pessoas doentes produzem menos. Por isso que você precisa, de certa forma, cuidar da sua saúde como um todo. O terceiro fator é o que eu acho extremamente importante e é muito negligenciado. Blocos curtos e concentrados. Já tem várias pesquisas que mostram que a capacidade de foco do ser humano não chega a 30 minutos. Se você falar que você ficou 1 hora trabalhando no computador focado, é mentira. Você perde o foco em 1 hora. Por isso, a ideia é de você trabalhar com blocos curtos de tempo, extremamente focados. Eu falo trabalhar o que a gente chama de modo focado e modo difuso. O modo difuso é um modo relaxado do cérebro. Qual que é a importância desses dois modos? Eu vou usar um exemplo para mostrar isso para vocês. Já teve algum momento que você estava tentando resolver alguma coisa, ficou trabalhando num projeto, em alguma coisa, ficou ali trabalhando, e não saía nenhuma solução, ou não vinha uma grande ideia. Aí você deu uma parada, foi tomar banho. Aí no banho é uma atividade relaxante, água quente. E no meio do banho, eureka. Você descobriu a grande saída, a grande sacada que você não tinha descoberto. Ou então, você parou, foi na academia, foi fazer uma caminhada, foi fazer uma outra coisa, estava cozinhando, relaxado, fazendo uma comida de boa, veio a sacada que não tinha vindo antes. Isso é científico. Os caras chamam isso, em alguns livros, de efeito eureka. Algumas vezes você está tão focado no problema que você reduz a sua capacidade de abstração e pensar em novas formas. Porém, na hora que você para de trabalhar nisso, o seu subconsciente, o resto do seu cérebro, está trabalhando nele enquanto você nem sabe. E aí, em algum momento, ele, achei, e te mostra essa ideia. Por isso, Fala, Augusto. Não, um exemplo, isso acontece comigo assim, muito, né? Por exemplo, todo mês eu tenho que montar umas 4 ou 5 palestras diferentes. E, cara, eu lembro que toda vez que eu tô ali, eu tenho que fazer, vou focar pra fazer, cara, não adianta, não sai. A ideia não vem, o conteúdo não vem. E aí, assim, quando eu já entendi, né? E aí, o que eu faço? Eu faço coisas que não tem nada a ver, nada a ver. Dou uma volta, vou comprar um chocolate, sei lá. Isso tem comprovação científica, não é um negócio do acaso. Eu consigo mostrar. Eu falo isso eu vi isso em eu estou lendo mais um livro de neurociência aplicado aos estudos. E, cara, isso aparece em alguns livros, quando eu falo esse efeito eureka. Então, eu falo, muitas vezes eu tenho umas ideias sensacionais de conteúdo, de produção, tal, correndo. Cara, acordo de manhã ou no final da tarde, vou praticar meu esporte favorito, boto meu tênis, saio pra correr na rua, vento na cara, ouvindo uma música, tranquilão, assim, na boa, na paz. E, vem várias ideias, assim. Eu já cheguei a parar no meio da corrida e mandar áudio pra mim mesmo, pra não esquecer as ideias. Eu fiz isso caminhando na praia já várias vezes. Não, porque senão você perde a ideia também. Você tem que ter um lugar para salvar a ideia. Então você cria um grupo... E eu ia te perguntar isso, se é muita loucura a gente parar para escrever, porque normalmente eu faço isso, eu mando áudio para não demorar, né? Tem uma frase do Érico Rocha que é o seguinte: louco com resultado é um gênio. Isso tá funcionando, Dani. Tá tudo lindo. Bom.
Eu fiz isso. Eu criei um grupo no WhatsApp com mais uma pessoa, excluí essa pessoa e esse grupo ficou assim, links e insights. Então, mano, deu um estralo, eu já... Gente, eu tô bem, hein? É exatamente aí que eu faço minhas ideias no áudio desse grupo, eu comigo mesma. O grupo deu sozinho e eu mando o áudio lá. O interessante é que você, o quanto antes, chegue em casa e passe isso para algum lugar. Senão você acaba até... Porque às vezes aquela ideia faz sentido num contexto que somente está pensando. Às vezes você pega aquela ideia uma semana depois, somente já não está naquele contexto, aquela ideia não faz muito sentido. Tá. Aqui eu queria... Eu não sei se todo mundo conhece a técnica Pomodoro. Já ouviram falar? Não conheço. Eu não. É uma técnica que a gente usa para estudo, mas tem vários empreendedores que eu já vi que trabalham nela. Funciona pra caramba. Eu trabalho só nela. A gente chama ela é feita da seguinte forma. São blocos de 25 minutos. Então, 25 minutos de estudo ou trabalho para 5 minutos de descanso. Tem vários aplicativos, no final até falo para o Augusto, eu dou um print nos aplicativos para ele mandar para vocês. Qual que é a ideia? Você fica 25 minutos focado, mas o 25 minutos é focado mesmo, assim, celular no modo avião, eu gosto de estar ouvindo música clássica junto e trabalhando. Deu o alarme que deu 25 minutos, o primeiro 25 minutos você nunca está cansado, mas você para, levanta, faz alguma coisa, olha uma rede social. Primeiro, você jogou o seu módulo focado para o difuso. Primeira coisa. E segundo, você deu esse break de descanso. Passou os 5 minutos, volta para os 25. Quando você fez isso 4 vezes, você dá um intervalo maior de 15 minutos a meia hora. Então, são 4 blocos de 25 por 5. 25 por 5. É uma forma de você organizar o seu tempo e que ajuda muito. Parece que não, mas esses pequenos breaks, a hora que você chega em 1h30 de trabalho, você vê que você está num ritmo muito bom ainda. Somando o que a neurociência fala, você consegue ficar focado em pouco tempo e você tem muito mais atenção ao começo e ao fim das coisas. Se você tiver que me contar um filme que você assistiu, você vai lembrar muita coisa do começo e muita coisa do fim e mais ou menos do meio. Quando você tem um bloco curto, o seu meio é pequeno. Então você tem muito foco, porque você teve o começo e o fim e o meio ficou menor. Se eu faço um bloco de 1 hora, eu tenho 5 minutos de começo, 5 minutos de fim e 50 de meio. Se eu faço um bloco de 25 minutos, eu tenho esse meio menor. Então, eu tenho vários começos e fins. Então, você tende a lembrar melhor do que você está fazendo e está mais focado. E esse intervalo seria de quanto tempo? 5 minutos. Isso é o que o cara criou. Eu já cheguei a ter épocas de maior foco, que eu conseguia fazer 35. Eu fazia 35 trabalhando para 5 de descanso. Hoje, eu não consigo fazer 35 focado. Para mim é ruim. Eu voltei para os 25. Então, eu uso um aplicativo que você configura como você quiser, na verdade. Então, até vou falar a configuração do meu. 25 minutos de trabalho. Então, ele vai contando o reloginho. A hora que ele dá o alarme, é 5 de descanso. Quando deu 4 de descanso, ele já solta um alarmezinho para eu saber que está acabando o meu descanso. Isso é muito bom para mim. Porque às vezes você está respondendo alguém e dá os 5 minutos e fala, caramba, preciso terminar de responder essa pessoa para voltar a trabalhar. Você já quebrou os seus 25. Quando o cara me avisa 1 minuto antes, eu já vou meio finalizando tudo. Se eu queria pegar uma água, eu já peguei. Eu finalizo as atividades que eu quero fazer ali nesse meu descanso e sento e faço mais 25. Então, a Carla que perguntou, né? 25 de trabalho por 5 de descanso. Depois de 4 ciclos desses, você pode fazer um descanso maior. Eu vou mandar eu mando um material pro Augusto repassar para vocês depois. Eu tenho um vídeo meu no YouTube falando disso. E aí eu peço para repassar. Tá. Cara, se eu te disser as 2 coisas que mais funcionaram para mim foi anotar as 5 atividades que eu faço e usar o Pomodoro. Arruma aqui, tá? Numeração errada. Primeira vez que eu conversei com Augusto Carrara, não sei se você conhece, ele me ensinou os 5 principais atividades, porque no dia que ele me encontrou, eu estava tão pesada, por mais que eu estivesse sorrindo,
porque, né, eu disfarço bem, eu não consegui disfarçar para ele. Mas e aí ele... O erro está no planejamento, né? Porque às vezes você planeja fazer 10 coisas que não vai dar. Aí você vai ficar se lamentando. Aí você vai ter o peso que você se planejou para fazer 10 e não conseguiu. Você fez 6. Ai, e não consegui cumprir. Às vezes você planeja 5 e faz 6 e se sentir um gênio. Essa questão, né, do como a gente se sente, né, da gente se sentir fracassado, culpado, incapaz, isso mexe muito com a nossa produtividade, né, e com a nossa criatividade também. E, assim, é um exercício diário, tá? Agora, com a sua aula, eu acho que vai ser muito melhor. Tenho certeza que vai ser muito melhor, mas, assim, só desse primeiro feedback que a gente teve em janeiro para cá, né, eu me vejo produzindo absurdamente mais, né, mas me sinto também muito menos culpada e incapaz. É muito difícil. E quando você trabalha essa questão emocional, e o Carrara é um cara que, mano, entra na sua mente de um jeito monstruoso, de um jeito gigante, é tudo científico, cara. As emoções interferem na sua produtividade, na questão atencional. Ela vai produzir hormônios, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele está diretamente ligado à atenção, tem um nome específico, mas é a atenção voluntária, aquilo que você quer ficar atento. Por isso que quando você tem alguma coisa acontecendo na sua vida que é muito forte emocionalmente, você não consegue produzir, e é natural. Imagina que, sei lá, seu filho está bem doente. Cara, você não vai ter foco, e isso é científico. O seu cérebro vai estar produzindo coisas na sua mente que dificultam com que você fique focado. Quando você pega, por que alguns alunos, às vezes a produtividade acadêmica deles cai quando os pais estão separando? Cara, o emocional desse moleque está de ponta cabeça. Então, é impossível, neurologicamente, que ele consiga ter a mesma capacidade de atenção. Quando você consegue controlar a ansiedade, e você começa a se controlar, a se conhecer e a se trabalhar, você consegue estar melhor com você mesmo, consequentemente, você vai controlar os neurotransmissores que atrapalham a sua atenção e você vai ser mais focado. Bom, monotarefa. Isso daqui é uma das coisas mais difíceis do mundo conectado, é você fazer uma coisa de cada vez. Mas tem pesquisas que mostram que a gente não foi feito para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue fazer duas coisas se elas não pegarem quadrantes cerebrais iguais. Eu não vou trazer um desenho aqui, mas imagina que seu cérebro está cortado em 4 partes. E algumas atividades são mais específicas de cada hemisfério e principalmente de cada quadrante. A questão é que as atividades cognitivas, a fala, e muitas que são tarefas de trabalho e ocupação, elas ocupam o mesmo quadrante do cérebro. O que eu quero te dizer? Se você está escrevendo uma palestra e ao mesmo tempo você está respondendo o WhatsApp, você não está fazendo nenhum nem outro a 100% do que você poderia fazer. Se você está escrevendo eu queria pegar... Com que vocês trabalham? Só para eu poder tentar pegar exemplos mais próximos de vocês. O que cada um trabalha? Então, na verdade, eu sou empreendedora, eu sou master franqueada da marca Kenner. Conhece? Chinelo Kenner? Não, conheço. Kenner não. Não conhece? Usei você que vai conhecer, então. Então, eu sou master franqueada, eu estou aqui, vim para o Espírito Santo empreender. Só que eu sou uma empreendedora nova, né? Até novembro eu era seletista, então o que acontece? Eu faço tudo, eu sou comercial, financeiro, contas a pagar, eu sou tudo na minha empresa. Então é uma loucura, né? Ainda tenho que fazer network, ainda tenho que apresentar minha marca para o Espírito Santo, enfim. Então imagina agora que você está fazendo o planejamento financeiro da empresa, ao mesmo tempo vendo televisão e respondendo WhatsApp e e-mail. Você vai você vai terminar todas essas atividades. Só que você vai demorar muito mais do que você falasse, agora eu só respondo e-mail, agora eu só faço financeiro, agora eu só respondo WhatsApp. Porque você está usando o mesmo quadrante cerebral para fazer essas tarefas. Então, consequentemente, você não consegue estar 100% focado em nenhuma. Quando eu falo aqui com o estudante, o cara que estuda vendo televisão, ocupa a mesma região do cérebro. Você não está nem estudando direito, nem vendo televisão direito. Você não consegue acompanhar o jogo de futebol que você está tentando ver enquanto você estuda e você não consegue aprender o que você está estudando. Porque você está dividindo uma parte do cérebro que não foi feita para dividir foco, para estar focado. Então,
as coisas que eu falo. Primeiro, o modo avião no celular é fundamental. Você vai fazer alguma tarefa, coloca o celular em modo avião. E tem uma pesquisa britânica que ele prova que o celular desligado no mesmo ambiente, ele consegue roubar até 20% da sua atenção. Saiu na BBC, você acha essa reportagem na BBC Brasil também. Então, pra você ter uma ideia, ele desligado. E se ele vibrar por algum momento, cara, aquilo começa a ficar na sua cabeça de um jeito. Você fala, não, vou fazer aqui, depois eu olho, vou fazer aqui, depois eu olho. Pronto, você já entrou em dúvida, eu olho agora ou não olho? A partir do momento que você tem que tomar essa decisão cansa. Você já não sabe o que você faz, você já não está mais focado. Por isso, coloca ele em modo avião, coloca ele para trás de você. Eu, por exemplo, eu não faço técnica Pomodoro, eu faço ele no celular, mas eu faço ele atrás de mim, não na minha frente. Então, quando eu estou na escrivaninha, eu coloco ele na parte de trás, aqui assim, tem parte lateral, para sair do campo de visão. E outra coisa, foco é treino. Então, você vai aprendendo a ser focado. Talvez no começo, 25 minutos focado, monotarefa, seja um negócio insuportável. A partir de certo momento, isso vai ficando normal. E aí você vai começar a entrar num ritmo, criar um hábito de fazer uma coisa de cada vez. E você vai ver, você vai render mais. Você vai fazer as coisas mais rápido, vai sobrar tempo para fazer as outras. Posso perguntar uma coisa? Pode, estou aqui. Eu trabalho, eu não tenho um escritório, né? Então, quando eu não trabalho em casa, eu não fico no shopping dentro da operação trabalhando. Eu estou trabalhando normalmente ou no ponto de encontro, ou sentada perto do quiosque que tem umas mesas. Então, assim, eu não fico numa sala isolada, né? Então, é natural que as pessoas estejam passando, ou alguém vem, fala comigo. Como fazer essa... Você acha que funcionaria eu fazer essa técnica mesmo trabalhando assim? Funciona porque você consegue se isolar de outras formas. Primeiro, depois, a Carla também tem alguma pergunta, não tem? Sim. Já vou responder a Dani, você já pergunta, cara. Tá. Cada pessoa é uma pessoa. Eu conheço pessoas que trabalham muito bem em ambientes de pessoas passando. Aquele barulho constante de pessoas passando não atrapalha. Então, ela consegue trabalhar numa cafeteria ou num shopping sem o menor problema. Eu sou uma pessoa que me distraio com qualquer mosca passando, certo? Então, eu me tranco. Eu tenho essas questões. Eu não sei, por exemplo, tem um shopping aqui que tem um cowork gratuito no shopping. Então, ali tende a ser um ambiente mais silencioso. Não sei se tem algo similar aí. Mas tem sempre a possibilidade do fone de ouvido e uma música tocando para isolar o resto. E, de novo, se não tem outra possibilidade, e se você avalia, tem gente que acha esse ambiente melhor do que trabalhar trancado num quarto. É a ideia do se conhecer. Mas se você acha que atrapalha, mas você não tem outra opção, fone de ouvido, inclusive, ajuda a afastar a pessoa a vir te cumprimentar, falar com você. Você está com um negócio, é meio que você está mostrando para o mundo, ó, estou fechado aqui no meu computador. Sim, perfeito. Obrigada. Fala, Carla. Então, eu trabalho, Bruno, a gente tem uma prestadora de serviço de higienização de estofado, lavanderia de tapete, cortina, e hoje o formato é meu marido na rua, atendendo os clientes com uma funcionária, e o meu escritório está dentro de casa também, Dani. E assim, não tem outras pessoas de fora, mas tem 2 crianças, imagina. Eu atendo o telefone e tal, então é puxado. Ele já até sabe, quando o telefone toca, silêncio, abaixa o desenho, para eu poder atender. Eles são pequenos. Não. Quantos anos eles têm, cara? Eu tenho uma já tá moça, uma já tem 16, mas o outro tem 6, que vale por umas 10 crianças, eu acho, assim, sabe? Mas, enfim, o que você está falando, Bruno, tá me clareando muito pelo seguinte, eu estava até conversando a respeito disso no curso. A partir de julho, acredito, a gente já vai estar com um escritório separado, onde vai estar uma operação também. Mas, atualmente, eu, com medo de não ter disciplina, 7h30 da manhã eu estou sentada na frente do computador e às vezes eu me vejo aqui até 8 da noite.
eu fico tempo demais, isso não significa que eu estou com todo esse tempo produtivo. Por quê? Eu estou fazendo tudo de errado, tudo que você fala aí, eu estou vendo que eu faço errado. Eu estou fazendo ordem de serviço, respondo e-mail junto, o cliente liga, eu atendo, o WhatsApp o tempo inteiro, aí olho o Instagram como tá, coloco uma propaganda, eu não tenho a rotina do dia definida, eu simplesmente sento, trabalho com agenda, sei tudo que eu tenho que fazer, no fim do dia está tudo feito, ou pelo menos 90%. Mas se eu usar essa técnica aí do 35, separar por blocos, agora eu vou fazer só ordem de serviço. Agora eu vou parar e responder. Eu acho que vai render mais. Você fala, ó, eu vou fazer 2 blocos de atendimento de telefone de cliente, mano. O cliente é quem tá te pagando, esse daí é prioritário, talvez uma coisa que seja honesto você parar de fazer o que acontecer. Mas você pode separar, porque às vezes você para uma coisa que tá fazendo para responder 2 WhatsApps, e aí você volta e depois você para responder mais um. Às vezes você trabalha 50 minutos. Aí você fala, agora eu vou ficar 25 minutos respondendo o WhatsApp. E aí você responde para todo mundo. Você separa em blocos de atividades. Tem uma... Eu nunca lembro o nome. É o cara que fala que toda atividade demora o tempo que você tiver para fazer. Se você não colocar um deadline para fazer aquilo, você fica até o final. Lembra a gente na escola. Mano, a gente só fazia os trabalhos na véspera. O professor dava trabalho um mês antes. A gente fazia na madrugada anterior. Então, se você não colocar, eu tenho que fazer tais coisas até tal hora, se você não colocar um deadline, essa tarefa tende a se postergar. E aí vira a síndrome de que quem tem o tempo todo não tem tempo nenhum. Às vezes o cara tem um dia inteiro para fazer uma coisa, e como ele tem o dia inteiro, ele vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois, e acaba se perdendo. Às vezes a pessoa que tem menos tempo, como ela tem menos tempo, ela fala, cara, eu tenho que fazer das 3 às 6, que é o único horário que eu tenho. Ela senta e faz. Porque no dia que eu tenho visita em cliente, ou que eu tenho que acompanhar algum atendimento na empresa e tal, eu administro tudo isso em poucas horas, né? Em 3, 4 horas que eu tenho aqui, eu resolvo o que eu resolveria no dia todo. É o que eu falei da produtividade, você vai fazer as mesmas coisas de uma maneira mais eficiente e em menos tempo. Isso vai sobrar tempo para você vender mais, né? Porque muitas das vezes a gente fica naquela, por exemplo, eu fui para Maceió e na ida para Maceió o lounge VIP da Gol não estava funcionando e, cara, eu sou tipo Bruno, uma mosca tira minha atenção. Eu tentei trabalhar na Starbucks e, assim, eu fiquei 12 horas no aeroporto. E foram 12 horas totalmente improdutivas. Porque, assim, era um barulheiro do cacete, era gente passando de tudo quanto é lado, era nego puxando assunto e tudo mais. E aí, na volta, aí eu consegui ficar no lounge e tal, com silêncio. Cara, eu consegui trabalhar muito, tipo, muito. Então, assim, eu tiro muito por mim. Várias vezes, primeiro que eu gosto de trabalhar com pressão, eu gosto da adrenalina, isso faz eu ser, mas eu sei que isso suga um pouco a minha energia, porque eu vou fazer, e aí é aquilo, né, Bruno, que você colocou aqui, eu achei massa. Você tem o mês inteiro para fazer o trabalho da escola, você deixa para fazer na última madrugada, né? Então acaba que isso impacta muito no resultado. Mas, assim, quando você consegue ter rotinas mais produtivas e criar um hábito de, segunda-feira, vou dar um exemplo da Dani, que saiu, né? Mas segunda-feira é o dia que eu vou fazer de quê? Eu vou resolver todo o meu burocrático. Na terça-feira, eu vou resolver o meu burocrático e vou buscar parcerias novas. Na quarta-feira, eu vou... Sabe, se você separa assim, você consegue ser mais produtivo e a deadline ela é extremamente importante. Porque você está dando o comando para o teu cérebro de, peraí, até tal dia, tal hora, eu preciso ter resolvido isso aqui. Porque caso aconteça alguma coisa, algum problema, você tem uma margem de segurança. Então, né? Essa margem de segurança e às vezes a parte para você rever o que você fez, para poder melhorar alguma coisa, tirar um erro. Bom, aí um pouco do que a gente estava falando entra aqui no quinto passo, que é o ambiente de trabalho. E eu separo em ambiente físico e ambiente social. Ambiente físico acho que é muito do que a gente está falando. Aonde é que você trabalha?
Então, é um ambiente silencioso, é um ambiente claro. Em geral, ambientes claros ajudam. Tem gente que trabalha em ambiente muito escuro. A sua escrivaninha, ela é organizada ou é aquela que tem coisa caindo para tudo quanto é lado? Porque isso rouba a sua atenção. Aquele monte de coisa espalhada, aquilo lá é tudo informação que tem entrando na sua cabeça e está tirando um pouco do seu foco. Então, entender aí o seu ambiente físico de trabalho. Eu trabalho em casa com 2 crianças, você é uma heroína. Isso. Mas você tem, às vezes, heroína mesmo. Dentro de casa tem um escritório onde eu concentro isso. Aqui, quando eu estou no escritório, é onde eu trabalho. A hora que eu saio do escritório, eu sou a mãe. Então... e eles respeitam, assim. Eu tenho meu cantinho aqui improvisado, ó, a minha bagunçada, inclusive, mas eles respeitam, eles sabem que aqui é um momento de trabalho, então funciona. Tem funcionado, né? A minha primeira atividade na segunda-feira, quando eu volto do colégio, almoço, é arrumar minha escrivaninha, para poder começar a semana, porque no final de semana vai virando uma confusão. E o que eu falo de ambiente social são as pessoas que você convive. Cara, nada pior do que você andar com pessoas que são negativas. Nossa Senhora, tudo que você vai fazer é difícil, tudo tá chato, tudo é ruim, tudo tá atrapalhando. Aquela pessoa, vocês conhecem alguém assim? Vai sugando energia, sugando. Cara, eu me afastei de uma amiga minha porque ela só reclamava, cara. Teve um dia que eu falei, pô, é difícil ficar, cara, você só fala de coisa ruim. E contamina, parece que não, mas contamina. E coisa ruim não precisa ser só de pessoa que convive com você. Cara, você liga no Datena. Meu, eu duvido que você assiste meia hora daquilo e você sai mais feliz. Você sai destruído. O Bruno, uma vez eu conversando com o diretor de conteúdo aqui, né, da Record, ele falou, cara, balanço tem que torcer e pingar sangue, senão o povo não assiste. Não, então, assim, e eu tenho uma técnica muito simples que é mandar pra puta que pariu. Assim, gente que puxa pra baixo, que tem energia negativa, cara, não vale a pena, sabe? Tem gente que até quer te contratar, mas tem energia tão baixa que você fala assim, ó, tchau, adeus. E essas informações negativas, elas são as que mais chamam a sua atenção pelo processo evolutivo do seu cérebro. Imagina que a gente era um das cavernas. Você tinha que estar ligado em tudo que era perigo, cara. Você podia morrer a qualquer momento por uma cobra, um outro grupo vindo te atacar, algum animal selvagem. Então, tudo que é do negativo, que tende a trazer, ligar o nosso estado de alerta, deixar a gente nessa energia para baixo, é uma questão evolutiva. Por que o Datena traz tanto isso? Você fica com medo, você fica em choque. É uma coisa que ativa questões primitivas nossas do cérebro evolutivo. Então, é o tempo inteiro você tentando brigar contra isso. Cara, por que no jornal, em geral, as notícias são tristes? Porque é o que chama atenção. Certo? Se eu falar assim, ó, professor sai para dar aula, dá uma aula super legal, alunos gostam, ele volta para casa. Isso não é notícia. Professor é agredido por aluno, vai para o hospital e não sei o que lá, vira uma briga na escola. Mano, isso daí vai estar na capa do jornal. Vai. Entendeu? Então, a gente é muito ligado às questões ruins. E se blinda disso, cara. Porque se eu começo a falar aqui, ó, Carla, com criança em casa, é difícil mesmo, ó. Nossa, eu te imagino como que é, toda hora você deve viver numa canseira. Pô, o cara tá te colocando pra baixo. Ele fala, pô, cara, você é uma heroína. Tá fazendo um negócio aí mesmo com os filhos, o negócio tá andando. 2 pessoas na rua trabalhando, você atendendo o cliente. Vamos organizar esse tempo, você vai conseguir dar atenção pros seus filhos e vai conseguir ainda conseguir mais cliente aí para fazer o negócio crescer, poder ir pro escritório, a coisa vai dar certo. É diferente o tipo de conversa. Então, se blinde, se envolva com pessoas que tenham objetivos parecidos com você, que tenham uma energia boa, igual o Augusto falou. É uma coisa que não dá para negociar, né, cara? Bom, e caminhando para o fim da nossa aula, eu trouxe aqui até uma sugestão do nosso querido Augusto, alguns hacks práticos de produtividade. Assim, a coisa simples, fazer, deu certo. Então, são pequenos hacks, são 8 hacks muito, muito práticos. Primeiro, esse eu acho sensacional. Ficar sem celular os primeiros 30 minutos do seu dia.
Quem daqui é daqueles que acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular? Pegar o celular, já entra numa rede social, e aí você tá vendo a vida do outro. Pô, você começou o seu dia pensando no outro. Começou o seu dia vendo o que aconteceu no Big Brother. Mano, deixa o Pyong vir lá. Não tô falando que você não deve entrar, porque muitos de vocês usam a rede social, inclusive, como forma de trabalho. Assim como eu. Só que os primeiros minutos antes de você dormir, os primeiros minutos depois que você acordar, é o momento que o seu subconsciente está mais aberto a receber sugestões. Para quem curte a ideia de hipnose e trabalha com o subconsciente. Então, às vezes, você acaba de pegar o celular, você acabou de acordar, aí você pegou o celular e deu umas 4 notícias ruins. Cara, aquilo lá já entrou no seu subconsciente. Sem contar que, se você ficar os seus primeiros 30 minutos sem celular, você vai ver a velocidade com que você se arruma de manhã. Por isso, existe um aplicativo... eu tô falando porque eu tô falando o que eu faço comigo. Tem um aplicativo, ver se eu consigo mostrar. Aqui, esse app Block, tá do lado do Instagram aí. Ele bloqueia outros aplicativos. Agora eu estou operado, eu não estou trabalhando, eu desbloqueei ele. Mas se eu mostrar a minha configuração, das 5 às 6 da manhã, eu acordo 5 e pouco, não entra, o Instagram está bloqueado. Instagram e Facebook estão bloqueados. Eu fiz isso porque eu estava nessa fase de acordar e pegar o celular e tal. Durante meu ano de trabalho, não tem como, está bloqueado. Você vai ver como você vai se arrumar mais rápido. Meu, vai cuidar de você, vai... Escova o dente pensando em você. Vai tomar um café com calma. Toma um café da manhã sentado. Eu tomo um café da manhã em pé. Pô, toma um café da manhã sentado. É o mínimo de dignidade tomar um café da manhã sentado. Segundo hack prático. Deslocamento é aprendizado. Cara, quanto tempo a gente gasta por semana em deslocamento? Indo e voltando. Eu tendo a ficar em torno aí de 35 a 1 hora por dia, 35 minutos a 1 hora por dia dentro do carro, pelo menos. O que eu faço em boa parte do tempo que eu estou dentro do carro? Eu aprendo. Ou eu ouço podcast, no carro eu ouço principalmente podcast, mas dá para você também ouvir audiobooks. Cara, às vezes você quer ver um livro sobre negociação, você quer ver um livro sobre network, você quer ler um livro sobre vendas. Cara, primeiro, tem muito podcast que discute isso. Então, podcast, eu acho que é uma fonte muito legal. Se você tem Deezer, se você tem Spotify... Bruno, assim, deixa eu só tirar aqui o áudio. Podcasts, assim, que eu gosto muito, 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 muito. Do Zero ao Topo, da Infomoney, conta cases de sucesso dos principais empresários. Ela é meio, tipo, umas mini biografias de empresários brasileiros, né? Qual é o nome? Do Topo ao Zero, da Infomoney. Augusto, você tá sem som. E aí, o seguinte, tem os podcasts que, assim, cara, eu lembro quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu zerei a lista da Infomoney do Zero ao Topo. Eu baixei tudo no Spotify e fui a viagem toda aprendendo. E aí a gente não sabe, mas, cara, às vezes é um insight que você tira, que se aplica no teu negócio, que vai. Quer ver uma coisa que eu peguei e eu tenho usado muito? O Rony da Reserva, ele fala do manual de boas práticas. Assim, todo mundo... Eu tenho usado isso em algumas empresas, tem funcionado pra cacete. Tipo, ao invés de chegar na empresa e falar, cara, ó, é isso. Não. Cara, o que funciona? Me conta. Vamos fazer um manual do que funciona. E o colaborador fica super feliz. Então, assim, é uma oportunidade gigantesca para se diferenciar. Assim, eu gosto muito do Pedro Superti também. São muito bons. Fala de marketing de diferenciação. Tem o Resumo Cast, que é o resumo de livros, que é muito massa. Né? O legal do Resumo Cast é que você... Ia falar dele agora aqui. Você ouve o resumo, putz, eu preciso comprar esse livro. Aí você vai lá e compra o livro também. Então, isso otimiza o tempo. Falando de uma experiência própria, Bruno. Porque eu fazia faculdade. Eu perdi. Não tinha tempo de estudar, né? Porque eu fazia faculdade, trabalhava na C&A e trabalhava numa casa de show. Só que eu tinha muitos períodos de deslocamento, que era no Rio de Janeiro.
Então, tipo, eu tinha 1 hora para ir para o trabalho, 1h30 para ir para a faculdade, 1 hora de voltar da faculdade. E nesses trajetos eu estudava pelo celular ainda. Não, mas Então, essa é a sacada, cara. Na nossa vida a gente tem muito tempo de deslocamento. Eu gosto de um podcast de notícia da Folha que chama Café da Manhã. Eu já ouvi bastante Resumo Cast. Hoje tem alguns aplicativos como o Ubook, que é de audiobook, que aí tem o livro completo. Tem um que chama Instalivros e um que chama 12 Minutos. Eles fazem resumos de livros em 12, 15 minutos para você. E se você não quiser gastar nada, seu pão duro até o talo, o YouTube tem alguns canais de audiolivro. Então você pode ouvir O Segredo da Mente Milionária no carro de graça pelo YouTube. Eu já li A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu estou relendo ele por audiobook no YouTube. Então eu boto lá, se eu estou em casa ainda boto velocidade 1,5, boto fone de ouvido, ouço meia hora, depois eu pego o livro e olho as anotações que eu fiz daquele capítulo. Então eu estou retomando isso porque tem alguns insights muito bons naquele livro. Então dá para fazer isso com vários outros livros. Então deslocamento é aprendizado. Então de vez em quando você quer ouvir uma música para relaxar, sim, mas cara, começa a colocar um podcast, você vai ver que as coisas vão começar, você vai começar a ter muito insight. E às vezes você está a um insight de virada, da grande virada do seu negócio. Até arrepiou essa. Autoconhecimento. Entenda seu melhor horário de trabalho. Assim como entenda que se você prefere um ambiente com mais barulho, um ambiente mais silencioso. Eu sei que eu rendo bastante pela manhã. Infelizmente, esse ano eu não tenho manhãs livres. Mas de manhã eu rendo muito. Eu sei que entre 2 e 4 da tarde, meu rendimento cai. Infelizmente, é o horário que eu tenho, então eu faço render na marra. E eu sei que entre 4 e 6, meu rendimento já é melhor. Tem gente que rende meia-noite. A minha mãe escreveu o mestrado dela de madrugada. Tem gente que é o campeão da madrugada. Cara, entenda seu horário, respeitando suas 6 horas, 7 horas de sono. Se você entenda seu horário. E às vezes você é bom para algumas atividades em tal hora e bom para outras em outra hora. Então, aí é um processo de você começar a se avaliar e se entender. É botar um pouquinho o olhar em você e falar, hoje foi bom, vou tentar inverter essa aqui, ver se fica melhor, e fazer alguns testes e começar a adaptar isso para você. Música clássica. Cara, tem gente que fala na música não sei quantos hertz, sons bineurais e blá, blá, blá. Música clássica durante trabalho e estudo ajuda. Tem uma pesquisa da PUC de Campinas aqui que comprovou isso. Mas aí eu vou te falar algumas coisas que se você fizer vai dar 100% errado. E eu vou dar a pesquisa como foi feita. Meu professor de neurociência foi um dos coordenadores da pesquisa. Eles pegaram 4 grupos de alunos, deram um texto para eles tinham que ler esse texto e depois responder questões. Um grupo ficou numa sala em silêncio total. O segundo grupo ficou numa sala ouvindo música clássica. Música clássica não tem letra, só som. O terceiro grupo ficou numa sala ouvindo músicas com letra. Era uma playlist de tipo, pop rock nacional. E o quarto grupo ficou numa sala onde no telão estava passando Chaves. Pergunta: qual foi o grupo de menor leitura, que leu menos páginas e acertou menos questões? O do Chaves. Todo mundo fala do Chaves. Não, o da música. Música com letra, ela ocupa exatamente o mesmo processo da leitura, da cognição. Então, se você trabalha ouvindo um samba, ouvindo um pop rock, ela está te atrapalhando. Certa hora está cantarolando. Só que, voltando agora, o grupo que mais rendeu foi o grupo ouvindo música clássica, músicas sem letra, música instrumental. Porque o instrumental, ele vai ocupar uma parte diferente do seu cérebro, inclusive para que ela não fique, que às vezes ela não fique tentando devanear, que às vezes é a parte da imaginação. Não que a imaginação seja ruim, mas sabe quando você está trabalhando em alguma coisa, você começa a imaginar o final de semana, fazer várias suposições que não tem nada a ver com nada? É o seu hemisfério esquerdo trabalhando. A música clássica vai ocupar o seu hemisfério esquerdo, enquanto o direito manda ver no trampo cognitivo.
Uma coisa que me ajuda muito, Bruno, não é clássica, mas é sem letra, é música eletrônica. É incrível, assim. Sim, funciona. O nível... É o mesmo processo. O nível, cara, eu posso estar... E é muito louco, porque parece que eu entro em transe. E agora com cientificamente explicado, né? Mas, assim, eu cheguei a conversar isso com a Loki. Eu falei, caraca, cara, eu boto tua playlist Tomorrowland da Bélgica em 2017. Cara, eu fico alucinado. E eu começo a produzir igual um louco. Por quê? Todos os estímulos do ambiente são neutralizados. Eu consigo ter 100% de foco. Isso, inclusive, é bom para abafar ambiente barulhento, para quem tem dificuldade com barulho. A quadra do meu condomínio é de frente para minha janela. Nossa, coitado. Então, de vez em quando, a molecada tá jogando bola, velho. A molecada tem que jogar bola mesmo. Então, boto ali e isolo. Show. Hack 5. Despertador longe da cama e sem soneca. Agora vamos jogar na cara das pessoas. Vamos abrir aqui, ó. Quem usa o soneca? Não. Alguém usa o soneca aí? Meu. Eu nem preciso, eu já acordo, Não. Cara, tudo é hábito. Você tem o hábito de procrastinar. Você começa procrastinando na sua primeira atividade do dia, que é acordar. É hábito. Então você treina, o seu cérebro aprende por repetição. Você treina seu cérebro todo dia a mais 5 minutos eu começo. E aí esse mais 5 minutos que é para acordar, às vezes ele é os 5 minutos, não, agora eu vou ligar para o cliente, não, daqui 5 minutos eu ligo. Agora daqui 5 minutos eu faço. Então, tira hoje. Já tira hoje. E, coloca ele no despertador no pé da cama. Você é obrigado a levantar para poder fazer ele parar de tocar. Um exemplo disso, eu deixei, eu não lembrava, meu despertador estava para acordar 3h30 da manhã para eu pegar o voo, né, de Maceió para Cabo Vitória. Aí, só que eu deixo o celular desligado. Só que dessa noite, como eu troquei de celular, o outro celular ficou ligado. Cara, 3h30 da manhã, a Ana que joga... Bom, o quê? Vai pegar o celular. E, cara, é muito isso, assim, porque se o celular tá longe, você é obrigado a acordar, a levantar, né? E é muito doido, Bruno, quando a gente fala de rotinas produtivas, o quanto que padrões são construídos sem que a gente perceba. O modo soneca é exatamente isso. E aí a gente não entende, por que eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia a dia? É porque você vai deixando para daqui a pouco. Não, daqui a pouco eu ligo, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco você, ó. Eu quando tô inteiro, eu tenho que fazer uma rotininha matinal. Então eu acordo, levanto, alongo 1 minuto e meio alongando, pago 10 flexão, tomo um banho gelado, tomo café da manhã, ouvindo um podcast, e aí vou trabalhar. Então tem uma sequenciazinha que eu faço, e nesse momento eu ainda nem entrei em rede social nada, estou só nessa vibe. Show. Defina bloco de horas para e-mail e WhatsApp. Cara, isso daqui salva a sua vida. Porque você não precisa parar toda hora para responder. Então, coloca lá, eu tenho meia hora, 1 hora no período da manhã, 1 hora no período da tarde para responder e-mail. Então você não precisa ficar abrindo sua caixa de e-mail toda hora. Assim como seu WhatsApp toda hora. Poucas a probabilidade estatística de ser alguma coisa extremamente urgente de ser respondido na hora é pequena. E se for, a pessoa te liga. O que eu falei, tem uma rotina matinal, você já acorda fazendo um padrão. Então você começa a criar padrões. Acordou, levantou, lavou o rosto, tomou café, esse é seu padrão, vai fazer isso. Então, tem muita gente que fala lá no milagre da manhã. Para mim não dá certo, eu acordo muito cedo, tem que estar no colégio muito cedo. Mas tem gente, e aquele livro ficou muito famoso de pessoa, tá no clube das 5, fazendo as coisas de manhã. Mas não precisa ser o milagre dele, pode ser o seu milagre. Qual que é a sua pequena rotina que você vai fazer pela manhã? Então, cria uma rotinazinha de... Bom, eu acordo, às vezes, uma das melhores coisas, acorda, já vai na pia e joga água na cara. Já acabou com qualquer soneca nesse segundo. Eu gosto de tomar banho. Para mim, tomar banho de manhã dá uma acordada monstruosa. Sair sem tomar banho é meio estranho. Uma coisa que eu acho que funciona eu também, muito... Eu não ia estar assim aqui se eu não tivesse tomado banho. Uma coisa que funciona muito é o banho gelado para acordar e banho quente para dormir. Sim, água quente relaxa e água gelada desperta na marra. Isso.
eu tomo banho gelado, eu só tô falando de Campinas, aqui no interior de São Paulo, pertinho da cidade da capital. Tomo banho gelado de manhã no inverno. Tá de Campinas também, Pedro? Ah, que da hora. E por último, tem uma atividade prazerosa na quarta-feira. Cara, o que é isso? Você tem que ser feliz, né? Se você não estiver feliz, as coisas começam a não dar certo. E às vezes a gente tem uma semana muito, muito puxada. E a gente só vai ter alguma atividade prazerosa, às vezes, na sexta-feira à noite, o famoso sextou, ou no sábado. Cara, tira alguma atividade prazerosa na quarta-feira. Tem um pequeno prazer no meio da semana. Ele vai fazer, vai te gerar dopamina, vai te gerar alegria, que vai fazer com que a sua semana fique mais leve. Cara, é engraçado falar de algumas coisas que eu fazia sem ter nem noção do que eu estava fazendo. Na época de faculdade, a gente chamava de quarta feliz. Lá em São Carlos... Eu tenho um amigo que mora lá em Dubai, e lá em Dubai eles começam o trabalho no domingo, não é? O fim de semana lá é sexta e sábado. E o primeiro dia de trabalho é domingo. Então, começa realmente domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Aí sexta e sábado é o fim de semana deles. E aí, no meio da semana, que seria para eles quarta-feira ou quinta-feira, ele também faz alguma coisa diferente, que é quando ele sai com a esposa, vai jantar, faz uma parada diferente. É justamente isso. Eu, na época de facu, a gente nem imaginava que fazia isso. Quarta-feira é o dia de futebol na televisão. O que a gente fazia? A gente se reunia um monte de homem numa república e cada vez era um que fazia o rango para todo mundo. Era com uns 10 caras, 12 caras às vezes. Então, alguém tinha que... Até quem ia participar disso tinha que mandar uma mensagem no celular até as 2 da tarde. O responsável da vez fazia a compra da comida, cada um levava sua cerveja. A gente ficava ali das 7h30, 8 horas da noite, até acabar o jogo de futebol, que acaba 15 para meia-noite. Ninguém enchia a cara, mas tomava uma cerveja, fazia uma comida junto, almoçava, falava um monte de besteira, zoava alguém do futebol. Nem sempre tá um time que todo mundo torce jogando, mas ficava lá, conversava, falava uma besteira. 15 para meia-noite, ia todo mundo para casa, para todo mundo estar na aula, trabalhando no outro dia de manhã. E era um momento alegre, que a gente ficava esperando na semana. Então a semana não precisava ter 5 dias penosos de trabalho duro. Cara, tinha um momento feliz no meio da semana. Isso ajudava a semana a ser mais leve. Então, cria uma atividade prazerosa na sua quarta-feira. E com essa atividade prazerosa na quarta-feira, acabando com uma coisa feliz, eu finalizo a minha apresentação. Porra! E Canal, parabéns. Tô doida para fazer isso tudo aqui. Gente, Assim. Olha, vocês não têm noção do quanto isso é sofrimento para mim, cara. Meus problemas acabaram. Então, aqui foi uma palestra, né? A ideia de falar, o conteúdo para uma hora e pouquinho, trazendo algumas coisas. Tentei trazer coisas práticas, assim, ó. Vamos fazer isso que vai acontecer isso. Que eu acho que a gente tem um mundo que tem muita gente que fica navegando em teoria aí. E a teoria, prático, às vezes... né, cara? Mano, eu até... várias vezes eu embasei coisas que eu trouxe para vocês em teoria, mas eu trouxe atividade prática na porrada para funcionar. Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Quem sabe... Brunão, Fala. E aí o seguinte, ó. Eu quero ter uma rotina mais produtiva. Mano, manda mensagem pro Bruno, conversa com ele, e aí executem aquilo que vocês aprenderam de negociação comigo, com ele. Fala, Bruno. Não, eu até fiquei naquela, eu ofereço não. Eu tenho uma mini mentoria de 3 aulas, onde eu vou ensinar a mais algumas ferramentas de organização e produtividade, que são matriz Eisenhower, algumas ferramentas que são também botar na prática, e aí seu trabalho no 1 a 1, a gente vai pegar suas atividades, vamos trabalhar em cima da sua rotina e vamos construir junto uma rotina. Então, quem tiver interesse, vem falar comigo, a gente conversa, tenta organizar. Meus horários são curtos, mas eu tenho uma semana preso em casa ainda por causa do meu pé operado. Que bom! Ó, vou te dar um feedback, tá, Bruno? Eu acho que mais empreendedores precisam disso, tá? Fica a dica.
E eu quero que você monte a sua imersão aí de um dia inteiro ao vivo. Não, escuta, deixa eu te contar um segredo. Eu vou levar uma palestra cabulosa lá. Não, palestra, tu vai dar 3 horas de conteúdo, eu não quero nem saber. O que acontece? Tá quase certo, eu e a Ana, a gente já decidiu, mas dia 30 de maio, já deixa essa agenda guardada aí, porque provavelmente vai ser o 5G ao vivo. Vão ser 2 dias de imersão. E aí eu quero aí... Pô, e assim, o que eu gosto muito do Bruno, eu sou mentor do Bruno também, é um cara sensacional, tenho muito orgulho. É que o Bruno, ele tem uma pegada muito prática. Não é muito L'Oréal Pavão. Pô, se for para pedir dado científico, o Bruno tem até dado 2025. Ele vai estar falando aqui. Só que é o prático que funciona. Né? Esses hacks que ele coloca são extremamente positivos, porque é isso que faz o negócio da gente prosperar. Às vezes, nós não temos resultado para, por exemplo, definir uma persona, prospectar cliente, fazer parceria. Por quê? Eu estou preso numa rotina na corrida dos ratos, ali vivendo o mesmo dia, todo santo dia. Então, por quê? Por exemplo, quer ver uma coisa? Carla, você lembra o que você comeu sexta-feira da semana passada? Não. Você lembra o que você comeu no seu aniversário? Lembro. O que você comeu no seu aniversário? Olha, eu saí, fui para um lugar legal, tinha uma comidinha diferente lá, lembro da comida e lembro da bebida, hein? Massa. Qual a explicação disso? Por que a gente tem a sensação que a gente está vivendo a vida muito rápido? Caraca, a gente é 14 de março de 2020. Porque a gente está vivendo rotinas muito parecidas. Então, toda vez que você quebra uma rotina, aquilo te marca. Por isso que a gente tem essa sensação que está passando muito, muito rápido. Oi? Fala de novo. Algum som travando aí. Tá travando. Então, assim, quanto mais fizermos rotinas produtivas, mais a gente vai conseguir fazer o que a gente tem que executar ali, né? Porque não adianta nada eu ter o melhor negócio do mundo se eu não executo, se eu não vou vender, se eu não consigo ter relacionamento com os meus clientes, com os meus alunos. Então, assim, o Bruno colocou de maneira muito prática. O que vocês fazerem? Agora, Bruno, se eles não fizerem, eles são o quê? Fala pra mim. Loser. Burros. Burros. E eu penso muito nisso, cara. Às vezes você quer fazer melhor, para no final do dia você ter um tempo com o seu marido, você ter um tempo para sair com seus amigos, para você ter também aqueles pilares que eu falei da sua vida no começo. Cara, porque senão você não aguenta. Você aguenta ficar 100% de trabalho e despesando as outras áreas por um curto período. Ninguém aqui quer ter um sucesso por 3 meses, um sucesso por 6 meses. Sabe? Todo mundo aqui quer ter um sucesso para a vida. Verdade. Então, acho que essas rotinas criativas... Tati, tá viva? Tô viva aqui, sim, bem ligada, muito aprendizado, muito show. O quanto isso vai ser importante para essa nova fase que você está na sua vida, Tati? Nossa, 99%. Né? Porque é muito isso, cara. A gente não tem noção quanto que a gente se sabota, quanto que a gente trava. Então, ter clareza de como. E aí, assim, os 5 passos que o Bruno colocou. Bruno, só para você ter orgulho. Só para você entender aqui. Aqui tem, uma folha. Ó. 2 folhas de anotação. Porque é isso, sabe? A gente precisa colocar, anotar tudo, colocar em prática. Eu sou desse tipo de cara que... É engraçado, porque na época da escola eu usei um caderno nos 4 períodos de faculdade. Hoje eu uso um caderno por mês. Eu anoto tudo também. Porque eu entendi que eu aprendia muito mais assim, anotando, né? Então, e a Ana é a mesma coisa. A gente tem aqui em casa um monte de caderno, muito espalhado. Vamos fazer uma foto bem bonita com o Bruno. Abre todo mundo a câmera aí. Todo mundo. A Adriana teve que sair. Opa, Dani. Cadê você, Dani?
A Dani ficou só cadeira. Dani. Foi abduzida, amor? Já foi ver Jesus? Foi pro Monte da Transfiguração? Ela abriu a câmera. Então, peraí. Vai. Dani, a última chamada, ela foi ver Jesus, Bruno. Eu acho que ela foi ver Jesus. Pela hora que tá na hora de subir uma cerveja pra geladeira já. É ruim, ela vai trabalhar o final de semana inteiro. Dani, só falta você pra gente tirar foto. Bonita. Ai, desculpa, gente. Aqui caiu. Deixa eu me arrumar, então. Mano, parabéns, tá? Muito orgulhoso de você. Muito feliz mesmo. Conteúdo high level, prático. E é isso. Obrigado pelo convite. Muito bom mesmo. Precisando, só chamar. Boa sorte para todo mundo. Precisando, procurar no Instagram, prof.vareta. Acho que Eu vou marcar todo mundo. Vai marcar todo mundo? Então demorou. Deixa eu ver se ficou bom. Espera aí um minuto. Varetão. Show. Te mandei aí. Brunão, valeu demais. Demais. Deixa eu parar. E parabéns mesmo, porque saiu totalmente da minha teoria de 42 anos e agora eu tenho vou colocar em prática. Uma última dica. Não tenta colocar tudo em prática de uma vez. Escolhe 2 coisas, coloca, duas assimilaram, coloca. Porque muita mudança de uma vez gera caos. Então, escolhe tudo que você viu. Mano, vou colocar 2 coisas. 1 semana, 2 semanas. Aí coloca mais 2. E assim vai. Porque às vezes colocar tudo de uma vez é complicado. Show. Valeu, Brunão. Um abraço. Valeu, rapaziada. Salvar, sim.